Oi, gente. Olha, você sabe o que é dependência emocional? Você se considera um dependente emocional? Você sabe qual é a diferença entre dependência emocional e carência afetiva? Eu estou aqui com a terapeuta Shirley Franklin, que vai conversar com a gente hoje. Tudo bom, Shirley? Tudo bem, Carol? Muito bom estar aqui novamente, né? É um prazer receber você de novo. Uma honra, viu? Coisa boa, sempre bom. Como é que eu posso dizer? No astral ideal, né? Na lua nova com Na sol em lua. leão, né? Então Aham. vamos brilhar, né? Todos têm essa influência, né? De brilhar, a hora de brilhar, né? Aham. Sim, então vamos lá. Dependência emocional e carência afetiva. A diferença, hein? É uma coisa assim que a gente precisa olhar com muito zelo, né? Porque, na verdade, estamos falando aqui de relacionamentos, vamos falar de relacionamentos saudáveis, a construção deles, né? Por meio das nossas histórias de vida, de que passamos desde a época da gestação. Então, vamos conversar nesse primeiro momento, Ah, né? então vem desde lá da época da gestação? Na verdade, tudo influencia. Hoje, quando nós olhamos o ser humano como um todo, né? O ser humano holístico, o holos, né? Do todo. Então, você começa a perceber toda a história do ser. Desde a época da concepção, desde a gestação, desde a primeira infância. Então, isso tudo vai influenciar. Né? Inclusive, a forma de relacionamento entre os pais, como foi que foi concebido. Então, assim, tudo altera. E, na verdade, existe uma percepção, né, da criança, como foi feito, como foi vindo a sua vida e a sua história de vida. Né? Então, tudo vai passar por uma série de fases, uma série de conjecturas na família, né? E como é que essa criança interpretou tudo isso. Né? Então, a diferença logo, né? Carência afetiva. Porque tu vai focar, a gente vai conversar mais hoje sobre a dependência emocional. Isso. Né? E a carência afetiva. Só que é por isso que a gente precisa entender a carência afetiva, que normalmente são os primeiros passos, né? É observar essa sensação de não se sentir amado. Né? Então, isso vai muito dessa questão de como a criança percebeu o amor. Como ela recebeu esse amor ou como ela interpretou ter recebido. Então, a partir dessa interpretação, vai se gerando um movimento. Né? Aquela criança vai encontrando um mecanismo de se encontrar na vida, de entender o que é o amor, de perceber a forma de receber e dar o amor. E aí, muitas vezes, nessa sensação de carência afetiva, de não se sentir amado, começam os primeiros sinais da carência afetiva. E aí, por que é preciso agora? É claro que quanto antes verificar esse padrão, é importante, né, para o desenvolvimento do próprio ser, para o amadurecimento. Então, na medida que o ser começa a perceber, eu não fui amado, eu não me senti amado, e aí ele fica como se estivesse em busca desse amor perdido. E aí a carência vai só crescendo. É claro que a gente está falando aqui de uma forma mais sucinta. Sim. Porque as coisas são muito mais profundas, né? Sim. As dores na alma são muito mais profundas. Sim. Né? E nós vamos perceber até usando uma teoria que a gente utiliza, que é a sabedoria do Eneagrama, que é justamente essa questão, porque é até para embasar a nossa conversa, né? Que alguns vão sentir essa sensação de não ser amado, e aí vão alimentando essa carência. E aí eles têm, de qualquer forma, fica mais propenso a questões de dependência emocional. Ah, então tem personalidades, digamos assim, que são mais propensas. Sim. Porque a forma como ela entendeu o amor, né? E cada um de nós entende o amor da forma que nós recebemos o amor. Ou que nos faltou. A forma que nós percebemos a falta. Então, muitas vezes vai ser ou pelo excesso, ou a forma distorcida de receber esse amor, ou a falta desse amor. Mas lembrando que é sempre como a criança interpretou essa falta. Sim, porque ela pode ter sido muito amada, né, pelos pais, pela mãe, pelo pai, mas algo aconteceu que ela interpretou esse amor diferente, né? Achou que foi pouco,
Né? Aí eu já vou começar a fazer minha terapia aqui. É. Todo mundo que vem aqui, Shirley, como sempre, né, senhora? Todo mundo que vem aqui, eu faço uma mini terapia, né? Eu já me consulto. Certo. Por exemplo, né? Eu acho que eu fui amada, né? Vai começar a zoar. Sim, eu posso fazer minha terapia aqui ao vivo, por favor, licença. Pode fazer. Mas, assim, por exemplo, um fato que aconteceu, né, quando eu era pequena. Eu morava numa casa que era vizinha mesmo, de parede com a da minha avó, materna. Certo. E aí, nos natais, eram lá e tudo, a família, vinham tios e tudo. E teve um belo dia que eu acordei, eu estava só na casa dormindo, é como se meus pais tivessem me deixado lá dormindo só. Tá. E estava todo mundo na casa da minha avó. Mas é parede com parede. Era Sim. parede Sim. com parede, né? E aí eu acordei e comecei a chorar, porque eu não vi ninguém. E aí, menina, eu fui lá na grade da área, subi a grade, comecei a gritar, comecei a chorar, chamando pela minha mãe, pelo meu pai, que estavam Sim. na casa vizinha. Sim. Eu acho que, no fundo, eu interpretei como, eles me abandonaram, ou eles não estão nem aí pra mim. Por que eles fizeram isso comigo, me deixaram aqui, sabe? Eu tenho essa lembrança. E aí não significa que eu não fui amada, né? Mas um fato, às vezes, marca, né? E olha para ver a importância, entende? E fica na memória. Fica na memória. Na memória, tanto inconsciente, consciente, como na memória celular também. Celular? Celular. Por isso que é utilizado, por isso que se chama essas terapias, né? Que eu trabalho as terapias integrativas. Por quê? Porque cada terapia vai contribuir naquela dor. Né? Entende? Então, pode ter sido que você compreendeu aquela dor como a dor de abandono. Sim. E aí você pode, pelo registro que lhe foi causado na infância, que você interpretou como abandono, você está tratando as suas relações até hoje com um certo receio de abandono. Então, por isso que é muito mais profundo. Né? É olhar essa dor com muito cuidado. E fica tudo nas nossas memórias. Sim. Existe uma terapia chamada terapia memória física, né? Física. Ela fica no físico, no emocional, no mental e no espiritual. Fica no nosso corpo etéreo todo. A gente chama assim, a nossa aura. Então, fica aquela dor de abandono. Sim. Pode ter sido uma coisa simples, mas que você, como criança, interpretou isso como uma dor real. Uma dor legítima. Sim. E aí, inconscientemente, você pode estar trazendo até hoje para a sua vida adulta. Por isso que, normalmente, quando se fazem esses processos, esses acompanhamentos terapêuticos, processos terapêuticos, é preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque nós vamos precisar voltar. Voltar mesmo, lá no momento da gestação. Voltar para o passado. Voltar na... Eu digo mais assim... Acessar essas memórias do subconsciente, mas é tão difícil, né? E precisa coragem. E precisa ser acompanhada realmente. Por quê? Porque são memórias dolorosas que muitas vezes não acreditamos que estamos carregando essas memórias até hoje. Sim. Então, é preciso coragem, é preciso pagar o preço mesmo de olhar para tudo isso. É como se fôssemos, assim, camadas somos uma cebola. Sim. E as camadas nós vamos tirando por camadas. Né? E cada camada vai representar uma dor que você possa retirar essa dor, que você possa dar outro significado. Ressignificar, né? Que é essa palavra que vocês amam. Eu uso isso, porque às vezes as pessoas nem compreendem muito o que é ressignificar, né? Porque não é simples. Não é simples. Não é, né? Dar outro significado a essa dor, é preciso coragem, é preciso olhar, é preciso perceber que hoje, como adulto, passamos a ser responsáveis, 100% responsáveis das nossas ações. Sim. Nada de botar a culpa nos outros, né? Na mãe, no pai, no companheiro. Na verdade, nós vamos só nortear as nossas dores que aconteceram, mas a partir de agora, tomar essa consciência. Não, agora é comigo. Agora, essa criança que se sentiu ferida em determinada época da vida, agora sou eu que coloco no braço. Sou eu que coloco no colo e cuido. Porque todos nós temos essa criança interior. Agora, umas estão muito feridas. Sim. E aí é preciso olhar, né, esse processo de feridas na alma. Sim, até para viver bem, né, no dia a dia.
Porque essas feridas, elas vão refletir, né? Isso. Negativamente, assim, no trabalho, né? Na vida conjugal, né? Se não estão bem trabalhadas. Sim, e continue. Aí tu estava falando da carência Isso, afetiva. que é todo esse movimento. Por exemplo, esse movimento que você me falou, que citou, pode ser justamente uma ferida de abandono, né? Aí a gente olha, a carência pode ser uma ferida de rejeição, né? Pode ser uma carência de que você não se sentiu mesmo capaz de fazer algo. Então, assim, são várias questões que nós podemos levantar de acordo com a história de vida de cada pessoa. Sim. Cada pessoa tem uma história única. Então, assim, não há uma orientação específica para todas as pessoas. Há uma orientação específica para cada pessoa. Entende? Cada pessoa é única, né? Isso. E até para perceber o quanto de carência tem, para que a pessoa se perceba que realmente está só repetindo padrões. Sim. Tu tá falando daquelas 5 feridas emocionais, Que A é gente- abandono, traição, Rejeição, rejeição e tem mais 2, né? que é, Não tô- que é aquela da dependência emocional, né? Que fala do 5 corpo explica, feridas. né? Eu não lembro. É, Porque alguém é. que passou aqui, eu não sei se foi É. o Jorge, ele falou das 5 feridas emocionais. Isso. É porque, assim, se nós pegarmos assim, a teoria do Eneagrama, a gente considera que tem 3 feridas emocionais específicas, mas Sim. aí já tem, exatamente. Por exemplo, se pega a análise corporal, que é a análise do seu funcionamento e até do nível de dependência emocional através do seu corpo, Aham. né? A avaliação. Então, eles já trabalham com 5 feridas, entende? Mas que quando nós vamos olhar nesses processos terapêuticos, elas se correlacionam, né? Então, vai depender da teoria que nós estamos utilizando. Se estamos utilizando a análise corporal, pega as 5 feridas, né? Que eles trabalham. E eles trabalham em cima dessa dependência emocional. Quando já veio esse processo de carência Sim. e que tomou proporções maiores, né? Então, tudo começa na carência, né? Tudo começa na história de vida de Na cada história um. de vida que vai gerar essa carência afetiva. Isso, por porque na algum verdade fato, né? todos nós temos. Se nós usarmos a sabedoria do Eneagrama, nós temos a sensação de não se sentir amado, a sensação de incapacidade, tá? Então, assim, existem várias vertentes que a gente pode analisar essa carência. Agora, vai ter uns que têm mais predisposição a essa carência. Sim. E aí, pela própria história de vida, dependendo da família, se é disfuncional ou não. Então, tudo vai alterar. Né? Aí, a partir desses movimentos, é que vai dizer pra gente qual o próximo passo, vamos dizer assim, do adulto, né? Se esse adulto vai transcorrer numa vida mais saudável ou se ele vai tender para uma Entender dependência, a né? Dependência, né? Os relacionamentos hoje em dia, as pessoas estão bem dependentes, né? Algumas, né? A maioria. É muito delicado. Por quê? O que é que se percebe muito, né? Principalmente eu percebo em consultório, percebo em algumas palestras e alguns cursos, né? Porque se traz muito essa história de vida de cada um. E aí se traz esses relacionamentos que deveriam ser adultos, mas que parece que os envolvidos estão na criança ferida. Aham. Entende? Sim. São 2 crianças feridas, né? São, teoricamente, 2 adultos, porém, se relacionando a partir da criança. Né? Então, é claro que todos nós temos essa criança interior, mas é preciso observar com muita cautela. Às vezes, aquela questão de dominar o outro, tem que observar, porque aí tem padrão infantil. Né? A própria questão do ciúme e da inveja entre casais. E, assim, são coisas muito Inveja profundas. entre casais? Como é essa? Porque é como se fossem... É como se comparações. São comparações e muitos casais mesmo. Porque, se você imaginar, são 2 seres ali se envolvendo. São 2 pessoas distintas se envolvendo. E aí começa... começa a olhar para aquilo de ruim que tem dentro dele mesmo. Então, por exemplo, de ruim, vamos dizer assim, de não trabalhado, né? Então, se tem questões com inveja, o parceiro está se desenvolvendo e aí o outro procura uma maneira, às vezes muito sutil, de fazer com que o outro permaneça
No menor. estado onde está, É, ou menor. estagnado ou menor. Então, é preciso olhar. Ah, tu tá falando entre os dois, né? Isso. Que pode ter alguma inveja, alguma competição entre os dois. Entre Eu os entendi dois. outra coisa. Eu entendi dois casais que se Não. comparam. Não, nos dois. Nos sim, dois, sim, sim. entende? Porque aí as suas dores estão falando. Então, dependendo do casal, precisa ser muito maduro, precisa já ter ultrapassado essas questões. E como é que se ultrapassa essas questões? De perceber carência, perceber sensação de incapacidade. É através do amadurecimento, do autoconhecimento. Dos dois, Dos né? dois. Lembrando, né? Não é só mulher, tá? Homens. Vocês também. E isso dos dois. Né? Porque tem muito isso, né? Tem essa questão toda, é claro que aqui a gente vai falar aqui, mas a gente sabe que tem a questão do machismo estrutural. Então, assim, Sim. tem toda uma questão que é cultural mesmo. Sim. E que todos nós, mulheres e homens, somos responsáveis de melhorar essa história, de mudar, de transformar. Né? E saber que num relacionamento, os dois têm o mesmo tamanho. Os dois têm tem que ter, Tem né? que ter, né? A mesma autonomia. Não tem maior ou menor. Porque se tiver maior e menor, a relação não segura. Sim. Porque alguém vai estar numa situação diferente da outra e um relacionamento ele não tolera desaforos, Sim. sabe? Às vezes você pensa que está vivendo uma relação saudável, mas é ele que domina tudo, é ele que resolve, ele toma todas as decisões. E aí aquele relacionamento vai perdendo força. E aí a gente já está falando até de movimentos sistêmicos, né, da constelação familiar. Então, assim, são muitas conjecturas, são muitos olhares, né? Por isso que falar sobre carência afetiva e dependência emocional é uma coisa, assim, bem profunda Bem mesmo. profunda, né, Shirley? Sim, e aí eu vou para as perguntinhas. Qual a diferença entre carência e dependência? Acho que tu Acho que já foi, né? Em qual fase da vida esses traumas são evidenciados? Sim, Começa já lá, Sim. né? Na vida intrauterina, não. Na sim. infância. Às vezes na concepção. Eu digo, e para quem acredita em vida para trás e para frente, né? Foi bem atrás. Olha só. E energia, viu, gente? Eu tô acreditando muito que hoje deu certo o nosso podcast, né? Lua nova, lua em leão. Lua nova, né? É, lua nova e sol em leão. E o que é que... E a lua em... A lua são as emoções. Não são as emoções? Não, eu a tô lua dizendo são assim, E a lua, aquela lua lá daquele dia que a gente ia gravar e não rolou. É lua minguante, né? Era porque minguante ou era cheia? Era minguante que tava ali. Eu acho que tava de cheia para minguante. Minguante. Ixi, Maria, é ruim essa lua minguante. É. Eu tô É porque, na super verdade, não acreditando é em lua, ruim. gente, Na verdade, agora. não é ruim. Cada período, cada fase da lua tem sua especificidade. Não é ruim nem bom, só é o que é. E a minguante é quando ela tá fechando, ela tá saindo, são encerrando ciclos, né? Então tem toda uma... A lua minguante. E Isso. a lua cheia é boa pra... A lua cheia, aí tudo vai depender. A lua cheia, ela é como se fosse assim, um caminhar que é a lua nova. Você faz as considerações, os pedidos, né, na lua nova e vai crescendo até chegar na lua cheia. E a lua cheia é fase de concretização também. É boa. É, todas são boas. Todas são Tudo vai boas. depender só do momento que a gente quer. Por exemplo, se nós queríamos começar um trabalho, que era o nosso intuito, né, começar o nosso podcast... Então, o melhor momento era lua nova ou lua crescente, que é começando um trabalho. Entende? ótimo. Na minguante já ia terminar um trabalho. Como o intuito era iniciar, então... É? Olha, isso vai gerar um corte, viu, produção? Eu tô gostando desse negócio de lua. Tô gostando mesmo, viu, Shirley? Hoje eu vi que deu certo, que hoje tudo deu certo. Todos os ventos e as energias foram a favor. Né? Qual é a lua que tá nova. hoje? Lua nova, é lua de início, né? É de início, é de lua boa. força, de energia, então é de... Né? Sim, e aí, qual a maneira mais indicada para o reconhecimento desses padrões comportamentais? Autoconhecimento, terapia, é isso? Isso. Tu falou já, não? Não, assim, falei que Sim. vai nesse contexto, né? Na verdade, assim, a forma de reconhecer é somente através do autoconhecimento. Sim. E aí, cada um vai buscar
aquela teoria, aquela metodologia que faz mais sentido, né? Alguns vão buscar através do Eneagrama, outros de processos terapêuticos, outros de astrologia, que na verdade eu gosto muito também, né? Então, assim, tudo aí vai vendo no final, vai vendo que tudo está ligado. E todas essas terapias, esses processos, essas sabedorias, elas convergem, elas caminham para o mesmo lugar. Né? É como se todas as águas desaguassem, todos os rios desaguassem no mar. É como se fosse isso. Sim. Né? Agora é preciso também humildade, né, para perceber, porque as nossas sombras, as nossas dores, realmente vai ser acessado, não tem como. Sim. Não tem receita, né? Todas as pessoas falam assim, a mágica do autoconhecimento. Gente, não tem mágica. Né? O que importa realmente é o quão você está disposto a olhar para as dores e, a partir daquelas dores, começar a perceber o que o seu comportamento tem lhe causado de danos, né, nos seus relacionamentos pessoais, nos profissionais, né? Então, assim, é a sua busca. Nas amizades. Porque é a sua busca que vai fazer a diferença e a sua transformação. Tem muitas pessoas que conhecem sobre muitas coisas sobre autoconhecimento, mas no final não há mudança. Então, não faz sentido. E vai contribuir, que é justamente essa questão assim, da cura, né? Hoje que o que é que se busca muito? Coisas rápidas e mágicas. Eu digo que tem coisas muito profundas e sérias, né? E que a gente realmente pode utilizar. Hoje, praticamente, eu estou focando o quê? Depois de todo esse trabalho com as terapias, que já está com alguns anos, né? Desde 2014 que eu estou nessa caminhada. Sim. E aí eu vejo que o que faz sentido são terapias mais profundas, terapias realmente. E hoje, assim, eu peço muito que chegue até a mim quem de fato está disposto a mergulhar, sabe? A mergulhar nessa cura, mergulhar nesse autoconhecimento. Então, assim, eu utilizo quatro terapias muito profundas, né? Eu utilizo a terapia de entrada, que é a terapia floral. Que aí começa numa percepção, num acompanhamento, onde abre mesmo a consciência, é despertar da consciência, né? E aí eu trabalho, posteriormente, vem o Eneagrama. E tem muita questão de que muita gente não acredita, né, Shirley? Isso. É só uma gotinha ali de flor e tudo. Isso. Eu mesma, viu, gente? Eu sou meio... É cética? Isso. Chama cética, né? Isso. Eu já usei o floral, né? E eu falava assim, eu não tô vendo melhora, não. Não, eu quero logo um óleo essencial aqui que dá um efeito na hora. Porque o floral, pra mim... Eu tinha essa dificuldade, né? Que ele é muito sutil. E eu queria uma coisa mais assim. Não, calma, vamos lá. E deu muito resultado, porque eu tinha sonhos. Eu lembrava dos meus sonhos, né? Isso mesmo. E é importante. Por isso que eu digo, olha, a pessoa tem que querer... Sim. E tem que confiar no profissional. É claro, tem que ser um profissional, né, que tenha muita seriedade, porque essas terapias, na verdade, elas não podem ser banalizadas, porque há estudos muito profundos, né? Então, tem que ver o profissional, tem que ver as terapias, né? E a pessoa precisa querer. Sim. Ela precisa querer compreender o processo e acreditar que vai funcionar, mas médio e longo prazo. Não tem essa história não tem mágica. Não tem receita pronta, não tem mágica, né? Então, hoje, eu converso na minha primeira sessão. O quanto a pessoa está disposta em se transformar. Sim. Em acessar as suas dores, mas acreditar que a partir daquelas dores existe... luz naquele fim do túnel, né? Sim. Então, assim, é muito importante saber o quão engajado está a pessoa na sua busca, na sua cura, no seu autoconhecimento, né? E aí eu vou passando o processo. Começa a terapia floral, vai para o Eneagrama, aí vem para o renascimento, aí esse é forte. E como é o renascimento? O renascimento é através de uma respiração. Não, na verdade, ele é o seguinte, é respiração holotrópica, que nós chamamos. Na verdade, é uma respiração específica, que é estimulada pelo terapeuta. O terapeuta só acompanha, né? Eu só acompanho o paciente, oriento a respiração e nós vamos trazendo até o momento da sua gestação. Olha só. Vai, tipo, voltando, acessando o subconsciente, né? Isso, vai acessar. Porque tem muita coisa que eu não lembro. Isso. Muita coisa que eu não lembro da minha infância. Exatamente. Como se tivesse
apagado, assim. Isso, só que não apagou, né? Não apagou, é só como se tivesse... Por isso que às vezes as pessoas usam aquele termo, né? Alguém é recalcado. Na verdade, recalcou aquela dor. Então, e aí o que é que acontece? O renascimento, ele traz... Né? Ele traz para a superfície aquela dor. E a partir daquele momento, aí você começa a olhar. Por isso que a importância do terapeuta, a importância do acompanhamento pré e pós-renascimento. Por isso que, normalmente, o renascimento não é uma terapia de início. Ela é uma terapia, é um processo terapêutico para quem já está numa caminhada. Né? Sim. E é preciso ter cuidado, ter zelo. Muitas pessoas, assim, a gente tem que avaliar se tem algum tipo de doença, se tem transtorno, algum tipo de transtorno mental ou depressão. Tudo isso tem que ser olhado com muita calma. Por isso que é feito todo o acompanhamento, o plano de cuidados, porque aí vai depender de cada pessoa. Mas tu faz essa volta até aonde? Vida intrauterina? É isso, não. A gente faz até a vida intrauterina. Entende? E aí é preciso, às vezes, muito... Geralmente é assim, é como se fosse o renascimento, é aquela limpeza. Limpeza mesmo dos pulmões, sabe? Sim. É como se fosse limpeza da alma. Então, sempre é bom que faça... Né? Faz um período mais curto, depois dá mais um tempo. E o terapeuta vai orientando. Sim. Uma vez por mês. Ou uma vez por semana. Né? Uma vez. E aí vai depender. Mas só uma pergunta. E durante essas respirações, a pessoa lembra de fatos que marcaram? Isso. Mas ela fala na hora? Normalmente acessa. Fala Sim, na hora fala, ou só mas lembra? A pessoa... Não, às vezes ela pode falar, ela pode chorar, ela pode vomitar. Então, vai depender da dor que ela acessar. Sim, engraçado, né? Então, é aquela coisa que tu falou, né? Tá nas células, né? Tá em tudo, do nosso corpo, da nossa... O espírito, né? É todas as saúde. É o espírito, mental e emocional. Né? Isso. E aí tem dores que você sabe de onde vem, mas você não... Perdeu a memória de como chegar lá. Então, o renascimento é uma forma, assim, é uma terapia profunda e linda. Né? Mas é preciso, eu volto a dizer, é muito zelo do terapeuta com o paciente, né? Tem que ter uma caminhada, uma jornada e todo um zelo, porque vão vir demandas. É diferente da hipnose. A hipnose é como se eu não trabalho com a hipnose ainda, mas assim, é um processo diferente. Por quê? Na respiração holotrópica, o paciente está consciente. Ele está respirando, é tudo através dele. E você só vai acessar as dores que você já dá conta. O inconsciente só vai trazer para o consciente as dores que você dá conta. Por quê? Se tiver uma dor muito forte... Não, ele não vai trazer, porque é tudo natural. É através da sua respiração. Você mesmo, como um mecanismo de defesa, na hora que a dor está mais forte, você para de respirar. É mesmo. E aí, entendeu? Então, por isso assim que a gente sempre fica estimulando. Respira. Por quê? Porque às vezes as dores são tão fortes. De qualquer forma, nós queremos fugir da dor. Sim. O ser humano sempre quer fugir, né? Quer fugir da dor e o terapeuta está ali. Continua respirando, porque o terapeuta sabe, sente até a hora que a pessoa dá conta. Sim. Então, se o terapeuta continua estimulando, é porque ele está percebendo que a pessoa dá conta de acessar aquela dor e transformar. Porque não é só sobre acessar aquela dor, é ir lá naquele ponto e liberar a dor. Né? Esse é o principal ponto do renascimento. Que aí ressignifica a dor depois, Isso. Né? Sim, voltando aqui para o fio aqui, né, do podcast, que é a dependência, Sheila, e dependência emocional. E é tudo isso, está tudo ligado. Olha, quando você olha a questão de dependência, se a carência já é difícil de olhar, já é difícil de curar, quem dirá a dependência emocional? Que aí a gente já pode falar de transtorno de personalidade. Né? Porque passou a ser uma forma de viver. Entende? E essas terapias que nós conversamos até aqui, todas elas vão ajudar nesse processo. É claro que aí nós vamos ter que ter um pouco mais de cuidado. Por exemplo, eu tenho pacientes que são acompanhados com psiquiatra, comigo e com psicólogo. Sim. Né? Outros psiquiatra e comigo. Então, vai depender. De qual movimento está aquela dependência, né? Sim. Então, assim, é preciso um olhar com muito cuidado. E todas essas terapias, elas vão contribuir nesse processo de cura. Porque, na verdade, quando a gente fala cura, as pessoas acham que é assim, para nunca mais ter, né? Determinada dor.
né? Sim. Ah, eu vou me curar da dependência emocional? Não, não há cura. Mas o que é que acontece? A observação e o despertar da consciência é que vai fazer a diferença. Para a pessoa olhar como é que tá como os seus relacionamentos estão, né? Como é que está essa questão dessa carência? Como é que tá? É carência ou dependência? Você só está sentindo aquela sensação de falta ou realmente você adoece se não tiver o outro? Sim. Sabe? Então, a dependência emocional é algo muito profundo, muito sério nos relacionamentos. E não é só em relacionamento afetivo, é uma coisa que a gente precisa olhar com muito cuidado. Sim. Muitas vezes é relacionamentos entre familiares, né? Entre irmãos, entre profissionais, entre amigos. Isso, entre tudo. A dependência emocional, porque, na verdade, a pessoa é dependente. Então, para onde ela for, ela vai levar aquele padrão. Sim. Entende? Ela pode terminar um relacionamento, mas começa outro Exatamente, com a dependência também, no né? mesmo padrão. E como saber, por exemplo, como é que a gente pode saber se a gente é dependente ou não, se a pessoa não terminou aquele relacionamento? Vamos supor um exemplo, né? Um casal tá se relacionando e aí termina aquele relacionamento. Aí um dos dois descobre que é dependente, porque está sentindo muita falta do outro e aí é complicado, né? É. Porque aí vai precisar olhar com muita verdade e ver, na verdade, como é que já era o relacionamento. Como é que já era, né? Porque não é que terminou que vai se transformar dependente. Aquele relacionamento já era fruto de uma dependência emocional. Já estava ali na dependência, Isso. né? Então, assim, Que também já era tóxico, né? isso. Pode dizer possivelmente, que é um... possivelmente. Aham. É porque hoje criou hoje as pessoas falam de uma forma muito banal, né? Relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, mas é preciso olhar com muita cautela. Né? E é preciso cuidarmos das nossas crianças feridas. Por quê? Porque volta aquele princípio. Sim. São crianças feridas no corpo de adulto. E aí um começa a dominar o outro, um começa a fazer mal ao outro. Muitas vezes não intencional, mas que vai destruir da mesma forma. Sim. Então, é preciso olhar com muita maturidade, né, no relacionamento. Os dois estão iguais? Está tendo equilíbrio entre o dar e o receber? Sim.